Oi, tudo bem? Vídeo aula de hoje, a terceira parte sobre a Segunda Guerra Mundial. Falamos na primeira parte sobre os antecedentes e a primeira fase da guerra, que é basicamente quando a guerra então está se estruturando e quando ocorrem as vitórias dos países do eixo. País do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Num segundo vídeo, falamos já sobre o começo da segunda fase da guerra, que é quando entram na guerra os Estados Unidos e a União Soviética. E falamos um pouquinho sobre a derrota dos fascistas na Itália e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Agora, no terceiro e último vídeo da série, nós falaremos basicamente sobre 3 pontos: derrota da Alemanha, derrota do Japão e as consequências da Segunda Guerra Mundial. Começamos falando sobre a Alemanha. Então lembre-se de algumas coisas importantes. Olha só, vou fazer aqui um desenho, um pequeno esqueminha aqui, simulando o mapa da Europa, ok? Simulando, não é minha intenção fazer um mapa aí com esse círculo. Mas a ideia que tu precisa ter é a seguinte: basicamente a Alemanha estava dominando toda a Europa, ou praticamente toda ela, né? O avanço do nazismo foi contundente durante a Segunda Guerra Mundial. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que eu vou dividir esse mapa em 2 partes. Por quê? De um lado eu vou colocar bem na pontinha aqui um ponto vermelho. Esse ponto vermelho é o ponto que vai simbolizar para nós a União Soviética e mais precisamente a Batalha de Stalingrado. Já desse outro lado aqui, eu vou colocar aqui assim, pontinho azul, e eu vou colocar aqui para nós a letra D, ok? Por quê? Porque vai ser a partir deste pontinho azul aqui, tá? Deste famoso dia D, e do outro lado, da União Soviética, esse pontinho vermelho e a Batalha de Stalingrado, que a Alemanha começa a ser derrotada. Só que a derrota, ela vai levar aí pelo menos uns 2 anos para ocorrer. O que acontece aqui? Olha só, vamos primeiro falar da União Soviética, porque em tese é um pouquinho mais fácil. A União Soviética, ela vai começar a derrotar a Alemanha e, portanto, ela vai começar a avançar aqui pelo leste europeu, certo? Então ali nós temos uma outra importante batalha de tanques chamada Batalha de Kursk. Exatamente, esse é o nome, Kursk. Leste europeu, o que tu vai gravar aqui? A União Soviética é um país de doutrina, era, né? Que terminou em 91, um país de doutrina o quê? Comunista. Então o que vai acontecer com o leste europeu? Ele vai ser invadido pelas tropas soviéticas. Isso é importante para ti entender o que vai ocorrer nas décadas seguintes no leste europeu. Mas é graças a esse posicionamento do exército soviético que essas nações então vão se tornar comunistas. O que vai ocorrer do outro lado? Vamos anotar aqui a primeira coisa então, primeira grande novidade. O famoso dia D. Ok? Dia D. O dia D é o dia 6 de junho de 1944. Este é o dia que aproximadamente 500 mil de soldados vão desembarcar numa região da França chamada região da Normandia. Nesta região, os soldados dos países aliados, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, e da própria França, inclusive, que estavam no exterior, vão desembarcar em praias francesas. Qual é o objetivo?
impor a derrota ao nazismo, começar o processo de decadência, né, de destruição da Alemanha nazista. E por que começa pela França? Porque a França, tu há de lembrar, estava ocupada pelas tropas alemãs. Então, dia D é um campeão de prova. Tá? Vamos anotar aqui a palavra Normandia. Vamos anotar também a palavra França, né? Para te saber que isso então ocorreu em território francês. E a partir dali, o que é que vai acontecer? Vamos voltar para o meu esqueminha aqui, ó. Se esse alarme chato parar de incomodar aí, né? A Alemanha começa então a sofrer duas derrotas. Uma que vem do leste e a outra, obviamente, que vem do oeste. Então nós temos do leste vindo as tropas soviéticas e do oeste, a partir do dia D, chegando as tropas aliadas, certo? Aqui em relação às tropas aliadas, nós vamos falar de algo que aparece nas provas. A gente chama de Operação Valquíria. O que é a Operação Valquíria? O que foi a Operação Valquíria? É uma tentativa de assassinato do Adolf Hitler, feita pelos seus próprios generais, pelos seus próprios compatriotas. Eles vão tentar matar o Hitler, mas vai ser um atentado que vai acabar não dando certo. É uma mala bomba, mas ela explode, mas não mata o Hitler. Então a Operação Valquíria também já foi tema de filme com o Tom Cruise, e Operação Valquíria já caiu em prova também, porque é baseada em fatos reais. Eles realmente tentaram fazer um atentado contra o Hitler, mas não deu certo. Mas aí agora vem para cá, vamos entender o que está acontecendo. Olha só, a Alemanha, que estaria aqui nesse nosso meio da Europa, aqui nesse bolo aqui, ó, ela vai então ser invadida pelos dois lados. Isso tu já entendeu, certo? Mas, vou botar um ponto vermelho aqui dentro do verdinho. Quem vai chegar à cidade de Berlim, que é a capital da Alemanha, que é a sede do partido nazista, que é onde está Hitler, são os russos, são os soviéticos. Eles vão bombardear Berlim por aproximadamente 30 dias. Vão fazer um cerco, vão cortar água, energia elétrica, alimentos, para que a capital do nazismo sofresse e se entregasse possivelmente. Neste período, vale destacar, vamos anotar aqui uma outra coisa, a vida do líder do nazismo alemão vai ser traduzida em uma palavra: bunker. Um bunker vai ser um abrigo antiaéreo, né, para impedir as bombas, que vai ser construído abaixo da terra. Bunker. Nesse bunker de Berlim, Hitler vai passar os seus últimos 30 dias. Ele e os líderes do partido nazista. Era um lugar de alta segurança, que inclusive também estava protegido desses ataques. Ali nesse ambiente vão ocorrer vários suicídios. Os principais líderes do partido nazista vão se matar, inclusive o líder do nazismo alemão, Adolf Hitler. Então é no bunker que o Hitler e a sua namorada, que seria sua amante, sua mulher, a Eva Braun, teriam então cometido, né, o suicídio. E desta forma, com a morte do Hitler, o que é que vai acontecer? Logo depois disso, nós temos uma rendição das tropas alemãs. As tropas alemãs vão se render, elas vão levantar uma bandeirinha branca e vão se entregar às tropas aliadas. Dessa forma, o que termina? Professor, termina a Segunda Guerra Mundial. Não, termina o quê? Termina a guerra na Europa.
porque a guerra ainda vai continuar. Isso aqui é mês de maio de 1945, mas a gente vai ter ainda junho, julho, até os primeiros dias de agosto, quando são lançadas as bombas atômicas, e só em setembro é que o Japão vai se render. E é isso que nós vamos falar um pouco nesse nosso próximo tópico. Então, vamos falar um pouquinho sobre a derrota do Japão. Lembre-se, é muito importante não fazer esse raciocínio. Qual é o raciocínio? Pearl Harbor, o ataque lá japonês, a base americana tipo ocorreu num dia e tu achar que é no outro dia que houve as bombas atômicas. Não, são quase 4 anos de distância entre uma coisa e outra coisa. Então, meus queridos, lembre-se que a derrota japonesa, ela vem sucedida de muitas batalhas no Pacífico, tá? Batalhas no Pacífico. Essas batalhas no Pacífico, a gente pode destacar aqui 2 palavras. Os kamikazes, que são aqueles pilotos japoneses que são considerados heróis entre os japoneses, porque no final de uma batalha, né, de algumas horas, sem munição mais no seu avião e sem combustível para retornar à base, ao invés de eles se tornarem prisioneiros dos americanos, eles vão pegar os aviões e vão jogar os aviões nos navios, provocando estrago, destruição nos navios americanos, e obviamente eles também vão morrer nisso. Então eles são os pilotos suicidas, nome disso, kamikazes. Esse é um tema que também já caiu em prova. Outra coisa que tu vai anotar para mim aí é o nome da batalha de Iwo Jima. A batalha de Iwo Jima é uma das últimas batalhas do Pacífico antes dos americanos chegarem ao arquipélago japonês mesmo, onde vai ter lá a cidade de Tóquio e mesmo Hiroshima e Nagasaki. Então a batalha de Iwo Jima é a batalha por uma ilha no meio do Oceano Pacífico, onde o que chama a atenção é o número de vítimas e a dificuldade dos americanos em derrotar os japoneses. Então, vale o destaque para a Batalha de Iwo Jima. Mas não há dúvida, né, meus queridos, que o mais importante sobre esse aspecto aqui seja tu ter informações e aprender sobre o chamado Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan é o nome, né, do projeto que desenvolveu as 2 bombas atômicas que vão ser lançadas lá no Japão. As bombas de Hiroshima e de Nagasaki. Esse projeto Manhattan, então, é um projeto que foi desenvolvido nos Estados Unidos. No começo do projeto, ele teve a participação, inclusive, do Albert Einstein. Eles se valeram das ideias do Einstein para desenvolver, então, o modelo dessas 2 bombas atômicas. Aí, claro, tu vai assistir aí uma aula de química nuclear e os professores de química, saber muito mais do que eu. Então, eu nem vou entrar muito nessa esfera. Mas o que interessa para mim aqui, como teu professor de história, é que tu entenda que Hiroshima e Nagasaki, eles vão ser 2 fenômenos, 2 acontecimentos no dia 6 e no dia 9 de agosto de 45, que marcaram a história da humanidade profundamente. Por quê? Porque Hiroshima e Nagasaki, nós vamos ter um total de vítimas, aí chegando perto das 200 mil pessoas. Sendo que 170, 180 mil pessoas morreram praticamente em 1 segundo. A bomba vai cair, ela vai explodir não no solo, mas acima do solo, vai liberar uma energia muito grande que vai devastar as cidades. Por isso, até hoje, elas são as armas de maior impacto, de maior destruição que nós vimos aqui no nosso planeta. Mesmo que depois tenham sido feitos testes já com outras bombas, né? Com bomba de hidrogênio, por exemplo,
são testes, né? Não com vítimas como foram Hiroshima e Nagasaki. Lembre-se de uma outra coisa importante, não é apenas a questão da morte pela explosão, mas também uma grande liberação de radiação que vai ocorrer em Hiroshima e Nagasaki, que também vai provocar a morte de milhares de pessoas ao longo do tempo, desenvolvimento de várias doenças. Então, Hiroshima e Nagasaki são fatos para quase serem esquecidos, não fosse o fato de que a gente precisa lembrar para eles não ocorrerem novamente. Aqui, ó, vou te destacar uma coisa importante, tá? Aliás, vou destacar duas coisas importantes. Primeiro, qual era o objetivo no lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki? O objetivo era mostrar para o Japão que os Estados Unidos eram capazes de derrotá-los e forçar uma rendição. Isso é fato. A rendição japonesa vai ocorrer no começo de setembro de 45 e é uma rendição incondicional, ou seja, os japoneses não puderam pedir ou exigir nada, a não ser o quê? Se render. Mas um segundo aspecto eu gostaria que tu entendesse, que isso também cai nas provas. Qual é o real interesse em jogar bombas atômicas e destruir um país que praticamente estava derrotado? Uma das análises que os historiadores fazem é que essas bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas também já serviam para o próximo adversário, para o próximo inimigo que os Estados Unidos iriam enfrentar. Estou falando de quem? Estou falando da União Soviética. É isso mesmo que tu ouviu. A demonstração do poder atômico de Hiroshima e Nagasaki serve para mostrar ao novo inimigo que está começando a surgir, nós temos a bomba. Esse é o recado daquele avião chamado Enola Gay, que levou, né, a Little Boy e a Big Fat, o nome das duas bombas, elas tinham apelidos, para serem lançadas lá no Japão. Era para mostrar aos comunistas, aos soviéticos, que eles tinham essa arma e que era bom, então, eles se cuidarem, né, desse poderio americano. Mas eu vou falar um pouco mais disso nessa outra parte da nossa aula, que são as consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira consequência que a gente vai anotar aí é a realização, vamos anotar aqui, das chamadas conferências de paz, tá? Essas conferências de paz, elas vão ser várias conferências de paz. Conferência do Cairo, depois a conferência de Teherã, depois a conferência de Ialta, depois a conferência de Potsdam, depois a conferência de São Francisco, tá? Todas regiões, cidades do mundo, né? Cairo no Egito, Teherã no Irã, Yalta na Ucrânia, Potsdam é um bairro de Berlim, foi feita dentro de uma barraca essa conferência, e São Francisco, cidade norte-americana. Essas conferências, elas deliberaram sobre vários assuntos. Quais são os principais? Eu vou fazer aqui um resumo para ti dos principais pontos dessas conferências de paz. Elas reuniram, basicamente, nessas conferências, três grandes personagens. Quem são os três grandes personagens dessas conferências de paz? Primeiro grande personagem, presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Representando a Inglaterra, o primeiro-ministro Winston Churchill. E o terceiro grande integrante, o líder da União Soviética, Joseph Stalin. Então, Roosevelt, Churchill e Stalin, representando as três grandes potências vencedoras da guerra, é que decidiriam o que fazer, o que iria ocorrer com o mundo depois que a Alemanha e o Japão e a Itália fossem derrotados. Mas eles também não chegam a participar de todas, tá? Nós vamos ter o Churchill derrotado na Inglaterra, derrotado eleitoralmente mesmo, e não sendo mais o primeiro-ministro nas últimas conferências. O próprio Roosevelt faleceu e também foi substituído pelo Truman.
O único que esteve presente em basicamente todas elas foi o Stalin, o líder da União Soviética. Mas esses personagens, né, e essas conferências aqui, elas serviram para o surgimento e a deliberação de algumas coisas. A primeira coisa, veja bem, é a própria Guerra Fria, tá? Veja bem, não é que eu estou te dizendo que eles assinaram lá um decreto, é o início da Guerra Fria. Não, não é isso. Mas a partir dessas conferências de paz é que nós vamos ter o início dos debates, das disputas geopolíticas entre o capitalismo e o comunismo. Então, esta disputa para ver qual dos dois sistemas era o melhor sistema do mundo tem início a partir dessas conferências de paz, porque estão associados com o projeto de reconstrução, tanto da Europa, como da Ásia e do próprio Japão. Mas tem Coreia, tem China na jogada. E na Europa, tu já mais ou menos entendeu, espero eu, por que eu fiz esse desenho aqui? Para te começar a entender o quê? A divisão da Europa, leste europeu sob influência do comunismo, parte ocidental influência do capitalismo. E o que vai ocorrer com a Alemanha? A divisão da Alemanha. Nós vamos ter lá a Alemanha ocidental e a Alemanha oriental. A Alemanha ocidental vai adotar como principal sistema econômico de recuperação o capitalismo. Os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. A Alemanha vai ser dividida em 4 partes. 3 dessas partes vão ficar com países capitalistas: Inglaterra, França e os Estados Unidos. Já a parte oriental, que inclusive a quem cabia a capital Berlim, vai ficar sob orientação do comunismo, do socialismo, né? E aí a própria cidade de Berlim, que fica do lado oriental, também acaba sendo dividida, e mais ou menos uns 15, 16 anos depois que a guerra termina, 1961, é construído o Muro da Vergonha, né? O Muro de Berlim, que divide fisicamente os berlinenses em 2 partes. Certo? Outra coisa estabelecida nessas conferências de paz é o famoso Tribunal de Nuremberg. O que foi o Tribunal de Nuremberg, meus queridos? O Tribunal de Nuremberg é o tribunal responsável pelo julgamento dos líderes do nazismo. Isso mesmo que tu ouviu. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, há uma preocupação para não condenar todos os alemães pelo nazismo. E sim, e não cometer o mesmo erro da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. E sim, condenar apenas as lideranças, apenas os chefes de campos de concentração, líderes do partido nazista, generais do exército alemão. Esses indivíduos vão ser julgados naquilo que a gente chama de o Tribunal de Nuremberg, uma das decisões dessas conferências de paz. Outra consequência dessas conferências de paz, dessa disputa que está ocorrendo entre comunismo e capitalismo e o enfraquecimento da Europa, é a chamada descolonização afro-asiática. O que é isso? Olha só. Descolonização, deixar de ser colônia. É quando países da África e da Ásia vão conquistar a sua liberdade. Pelo quê? Pelo enfraquecimento da Europa e por esses novos interesses desse mundo bipolar,
do mundo que agora é capitalista ou comunista. E aí nós vamos começar a ver independências como, por exemplo, da Índia, apartheid na África do Sul. Tu vai entender esse mundo que vem depois da Segunda Guerra Mundial, também por esse prisma do mundo afroasiático, a independência do Vietnã. Nós vamos falar sobre guerra da Coreia. Tudo isso tem a ver com a chamada descolonização afroasiática. A gente estuda alguns exemplos, Argélia, Moçambique, enfim, depois veremos. E aí, para a gente terminar essa nossa aula de hoje, vamos falar daquilo que ficou determinado na Conferência de São Francisco. A criação, meus queridos, das Nações Unidas. A ONU, Organização das Nações Unidas, é uma deliberação dessas conferências de paz, especialmente a Conferência de São Francisco, que tinha como objetivo principal evitar uma terceira guerra mundial. Ela deveria substituir a Liga das Nações, que era a antiga ONU entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e que havia fracassado. Então, cuidar da educação, cuidar da saúde, né? A Organização Mundial da Saúde, que está conectada com a ONU, projetos associados a direitos humanos, tudo isso é uma conquista que vem com a criação da ONU na Conferência de Paz de São Francisco. E aí tem muitas outras coisas que nós vamos ver nas próximas videoaulas associadas já a um novo contexto, que é o contexto da Guerra Fria. Aí falaremos, por exemplo, sobre o Plano Marshall, o plano de reconstrução da Europa pelo capitalismo, falaremos sobre OTAN, falaremos sobre Pacto de Varsóvia do lado comunista, Cominterno, enfim, falaremos sobre vários assuntos, mas para a videoaula de hoje já é suficiente para te entender esse processo da derrota alemã, derrota japonesa e o que veio então a partir das conferências de paz. Certo? Bons estudos, espero que tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida é só me chamar por aí. Valeu, um abraço!